Oi, galerinha amada. Nós estamos, como nós todos sabemos, em função do primeiro grau, que foi o vídeo passado. Hoje nós vamos começar a trabalhar com função do segundo grau. Como eu havia falado em relação à do primeiro grau, é aquela que o expoente, se for do primeiro grau, o maior expoente é 1. Já do segundo grau, o maior expoente é 2. Tem a do 2 e tem o 1 também. O maior expoente é que dá o grau da função. Então, essa função é do segundo grau. Ela está completa, porque tem o A, tem o B e tem o C. O A é o coeficiente de x2. O B, o coeficiente de x é primeiro, e o C não tem variável x. Com A diferente de zero, porque se o A for zero, galerinha, vai ficar do primeiro grau a função, que foi exatamente a matéria que nós já vimos. Função do primeiro grau. Por isso que o A é diferente de zero. Então vamos aprender algumas particularidades. A primeira que nós vamos aprender é com relação ao gráfico, mas o gráfico quando são dados os pontos. Quando são dados os pontos. Quando não são dados, eu vou ensinar em outra parte, quando eu falar em vértice da função. Nós estamos exatamente na página, vamos para a página 119. Nós temos aqui um exemplo, tá? Trace o gráfico, observe, por exemplo, o gráfico da função tal, para você traçar este gráfico. E ele nos dá aqui alguns pontos. Para traçarmos o gráfico de uma função, o que nós precisamos é do vértice, mas isso eu irei ensinar logo adiante. Por enquanto, ele está nos dando um ponto. A função é f de x igual a x2 menos 2x menos 2. Se vocês observarem aí com relação aos pontos, ele nos deu vários pontos, galerinha. Mas, para nós, o mais importante aí é o vértice. O vértice é aquele que o y é o menor possível. Com relação a esta tabelinha, se você observar, o menor y é menos 3. Então, vou fazer esse gráfico apenas com 3 pontos. É assim que eu recomendo. Gráfico com 3 pontos. Somente 3 pontos. Podemos fazer com mais? Pode. Quanto mais pontos, mais bonito fica o gráfico. Aqui é o y. O vértice aí que eu estou vendo é x. É y igual a menos 3. Que é quando o x é 1. Quando o x é botar 1, vou colocar 0. E abaixo do 1 é 2. Aqui, galerinha, é um ponto chamado vértice, que isso estudaremos depois com sua fórmula. Quando o x é igual a 1, o y é menos 3. Quando o x é igual a 0, o y é menos 2. Quando o x é igual a 2, lógico que teria que ser menos 2. É uma propriedade do gráfico da função de segundo grau, que ela volta a todos os pontos. Nós temos aqui o x do vértice é 1 e o y do vértice é menos 3. Quando nós colocamos um valor a menos e um valor a mais, os y obrigatoriamente serão iguais. É uma propriedade da função do segundo grau, devido à sua simetria em relação ao eixo y. Então, professor, com esses 3 pontos em que determina o gráfico? Sim. Né? É uma metodologia que eu emprego, a dos 3 pontos, para encontrarmos o gráfico de uma função do segundo grau. Como é que é aplicada essa metodologia? Primeiro encontraremos o vértice, que lá na frente vou ensinar como é que encontra, são 2 fórmulas. Por enquanto é só esboçar o gráfico, mas eu já estou explicando exatamente a sequência de raciocínio que eu irei usar em função do segundo grau. Utilizando essas ferramentas técnicas, o x do vértice é 1, que eu olhei e vi, certo? O y é menos 3, porque aqui é o menor y é o do vértice. E coloquei um x acima e um abaixo. Colocando um x acima e um abaixo, esse x está simétrico ao eixo ao x do vértice. X do vértice não é 1, o anterior ao x do vértice é o 0. E o posterior é 2. Então, os dois y automaticamente serão iguais. Se não der igual, que você errou em alguma coisa. Quando eu tenho o x do vértice, o ponto acima e abaixo está a mesma distância do x do vértice, os y serão totalmente iguais. Com isso fica muito mais fácil traçar o gráfico, principalmente quando eu ensinar as fórmulas para encontrarmos o x do vértice.
Por enquanto, eu utilizei os pontos que está aí na tabelinha. Ele está dando os pontos para você formar o gráfico. Então, nós temos aqui o x, tá? É 0, 1 e 2, galera. E o y? Quando é 0, o x é menos 2. Então, o y é menos 2. Então, menos 1, menos 2. Quando o x é 0, o y é menos 2. Então, corta bem aqui. Quando o x é 1, o y é menos 3. Menos 3. Para cruzadinha. Está aqui, esse ponto será chamado de vértice. Quando o x é 2, o y é menos 2, como nós já esperávamos, tem que ter a simetria. Está aqui os 3 pontos, aí você une os 3 pontos, galera. Aqui você faz isso, e aqui você pega no vértice, olha esse ponto aqui e faz isso. Temos aqui o gráfico da função do segundo grau. Lembrando que essa envergadura, que eu chamo as pernas da função do segundo grau, as pernas, estará para cima quando o A for positivo. Todas as vezes que o A for positivo, estará para cima. Qual é o A dessa função? É muito fácil. O A é o coeficiente de x a segunda. Quanto é? Nesse caso não aparece, é 1. Então A é igual a 1. O B é quanto, galerinha? O B é o coeficiente de x a primeira. X a primeira está aqui, seu coeficiente menos 2. E o C é o que não tem x. Quem é? O menos 2 também. Com isso tem o A, o B e o C. E aqui o gráfico. Está sendo feito na página 119. Passando a página, tem outro gráfico, tá? E temos aqui os exercíciozinhos, tá? Os exercícios são os seguintes. Página 121, galera. Página 121. O item é muito fácil, para dizer se a função é quadrática ou não. O item B, em cada item efetue os cálculos necessários e obtenha uma função quadrática. Depois determine o A, o B e o C. Então vamos fazer a segunda questão. Certo? Verdade, tudo bem simples, mas vamos nós. Item A. Ele quer que você efetue e diga se é do segundo grau ou não, e se for, calcular o A, o B e o C. Então, o item A nós temos P de x igual a 5x menos x mais 2, que multiplica x menos 1. Vamos efetuar os nossos cálculos, galerinha. Lá vai. P de x, ó, a função de x, é igual a 5x menos, fazendo o produto x vezes x, x2. X vezes menos 1, não é que é menos x? 2 vezes x mais 2x. Mais com menos dá menos, 2 vezes 1, 2. Então, P de x automaticamente é igual a 5x, troca todos os sinais, porque o menos está antecedendo. Tá? Aqui vai ficar mais x, aqui vai ficar menos 2x, aqui vai ficar mais 2. Troquei, ó. Menos, mais, só trocar os sinais que o menos está antecedendo o parêntese. Então, o P de x automaticamente vai ser quanto? Vai ser menos, ordenando. Primeiro o x2 na frente. O x a primeira, 5 com mais 1, 6. 6 você tira 2, 4. Então, mais 4x. Somando os números só tem um mais 2, então mais 2. Então, quanto é o A, galerinha? Coeficiente de x a segunda. Quanto é, não é menos? Então, menos 1, vírgula. Quanto é o B? Coeficiente de x a primeira é quanto? Mais 4. Quanto é o C, galera? É o tempo que não tem x, é o 2. Viu como foi? Bem fácil. Bem fácil mesmo. O item B fica para vocês fazerem em casa. Vamos dar sequência à nossa aulinha. Nós temos aqui, na página 122, alguns exercícios, né? Nós vamos fazer alguns e outros ficarão para vocês fazerem em casa, né? Então vamos nós. Aqui tem a 14, questão 14, aí vai depois, Então, vamos nós. Agora a página 123. Dadas as funções, efetue os cálculos. Quer dizer, você joga a expressão e você faz, não é verdade? Bem fácil. Efetue os cálculos no seu caderno, escrevendo a lei da função quadrática, cujo valor
é igual a menos 2. Efetue os cálculos em seu caderno e escreva a lei de uma função quadrática cujo valor em x igual a menos 2 seja 4. E aí vai, né? Aí você escreve qualquer função aí, é muito fácil. Quinta, determine para qual valor de k a função dada por isso aí não é quadrada. Assume valor tal, isso aqui eu vou fazer, isso aqui tem qualidade. Questão 5, página 122, galera. Questão 5 tem o seguinte: dada a função, qual função f de x igual a k sobre 2, é k sobre 2 menos 2 x2, depois mais k mais 1 x e depois mais 3k. Tudo bem. O primeiro item, que eu chamaria de item A, vai ser o quê? Para que a função não é quadrada. Quando é que não é quadrada? Quando A é igual a 0. Porque para ser quadrada, o coeficiente de x2 tem que ser diferente de 0. Está bem aqui, ó. Para que seja função quadrada, o A tem que ser diferente de 0. E aqui, ela quer que não seja quadrada. Não é quadrada. Então, o A tem que ser igual a 0. Para não ser quadrada. Então, vai ficar, quem é o A? K sobre 2 menos 2. Isso aqui é o A. Que é o coeficiente de x2. Quem está multiplicando x2 é K sobre 2 menos 2. Isso aqui é igual a 0. Então, nós vamos ter que... Tirando o mínimo, fica K menos 4 igual a 0. Então, K igual a 4. Quando o K é 4, ela não é quadrada, galera. Item B. Item B é o outro item que está ao lado. Assume o valor 8 em x igual a menos 2. Assumir o valor 8 é o y, pessoal. Quando o x é igual a menos 2. Então, onde tem y, é o valor que ela assume. No caso, 8. Eu estou substituindo. É igual a... Já o x é menos 2. Então, vai ficar k sobre 2 menos 2 vezes. O x é quanto? Não é menos 2? Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Mais k mais 1 vezes. Quanto é o x? Menos 2. E no final, mais 3k. Com isso, vamos encontrar o valor de k, galerinha. Vamos encontrá-lo? Vamos! 8, novamente, igual a... Tá dando para ver? Olha, 8 é igual a... Aqui, 4 vezes k dá 4k sobre 2. Então, dá 2k, galera. Menos 4 vezes 2, 8. Obrigado. Mais, aqui é menos 2. Menos com mais dá menos, 2 vezes k, menos 2k, galera. Menos com mais dá menos, 2 vezes 1, 2. Mais 3k. Então, aqui vai ser 8 igual a... mais 2k com menos 2k é 0. Mais 3k. Então, vai ficar 3k. E os números? Menos 8 com mais 2, menos 10, galera. Repetindo. Menos 8 com menos 2, menos 10. Então, agora eu posso virar, galera. 3k menos 10 igual a 8. Se 8 é igual a 3k menos 10, se eu virar, não precisa nem trocar sinal, porque eu virei ambos os membros. Então, não precisa. É a propriedade simétrica da igualdade. Então, 3k menos 10 igual a 8. Eu só virei. Chama as propriedades simétricas. Nem troquei o sinal do lado nem do outro. Só virar a equação. Então, 3k menos 10 igual a 8. Aí, passo o 10 para lá. Então, eu vou ter 3k é igual a 18. Então, k é igual a 18 por 3, 6, galera. Então, k é 6. Com isso, terminamos essa primeira parte. Esse exercício. Pausa. E agora eu vou aqui apagar. Espera aí só um minutinho. Volto já. Sim, galerinha. Agora nós vamos
para a página 123, tá? Nós temos o seguinte: associe a lei de cada função ao valor que ela assume em x igual a 5. O símbolo romano correspondente. Para isso, efetue os cálculos no caderno. Em síntese, em cada função ele quer que você substitui x igual a 5 e calcule o y. O y que der vai ser um desses itens, 1, 2, 3 ou 4, e vocês marcam esses símbolos aqui, correspondente. Ao jogarmos o valor 5, então x igual a 5, a primeira função, não é x2 mais x, f de x não é igual a x2? Então f de 5, eu vou jogar 5 no lugar do x e calcular quanto é o y. Então 5 ao quadrado, 25. 25 qual é o item que tem na apostila? O 25 é o algarismo 3, algarismo humano 3. Então eu coloco aqui o 3. Vou agora para o g de 5. Onde tem x em todas as funções, eu vou colocar 5 para descobrir o y. Então g de 5 é igual a, se nós observarmos, 5 ao quadrado, 25, fica menos 25, mais 7 vezes 5, 35, mais 2. Vai ficar 35 mais 2, 37, menos 25. 37 menos 25 subtrai ao sinal do maior, mais 12. 12, qual é o algarismo humano correspondente na apostila? 12 é 1. Então aqui eu vou colocar o algarismo humano 1, galerinha. Vou agora para H. Onde tem x eu coloco 5. 5 é igual a, está aqui H. Então 5 ao quadrado, 25, vai ser 3 vezes 25, menos 5 vezes 5, 25, mais 4. 3 vezes 25, 75, menos 25, mais 4. 75 tirando 25, nos dá 50, mais 4. 50 mais 4, 54. Qual é o algarismo humano correspondente aí na apostila? 54 é o 4. Então, onde tem, aqui é o 4. Corresponde a 54, que corresponde ao algarismo 4 aí na apostila. Vamos para o m. m de 5 é igual a 2 vezes 5 ao quadrado, 25. Então, 2 vezes 25, menos 13 vezes 5. 13 vezes 5. 2 vezes 25, 50, menos 13 vezes 5, 65. Sinais diferentes, subtraído ao sinal do maior. Então, menos 65 tira 50, 15. Então, se vocês olharem, menos 15 é o algarismo 2. Olhar na apostila, corresponde ao 2. Então, vocês colocam aqui o algarismo 2. Galerinha, terminamos a nossa aulinha de hoje. Vai ficar para casa a página 121, 122, 123, 124. Alguns daqui eu já fiz para vocês. E nas aulas online farei a maioria deles, né? Galerinha, foi um prazer. Até a nossa próxima aula, galera. Tchau.